Bom, pessoal, depois de muitos pedidos que eu recebi, hoje eu estou liberando para vocês o tutorial da abertura do Harry Potter, né? Eu queria ressaltar que eu andei assistindo uma compilação de todas as aberturas do filme e nem todas elas seguem o mesmo padrão, né? Exceto quando aparece o texto do filme. Então, aí nesse caso em específico, eu tentei me basear entre a primeira, a do primeiro filme e a do segundo. Os arquivos que eu vou utilizar nesse tutorial, eles estão na descrição. Eu já estou colocando os arquivos convertidos para WMV para não ter nenhum problema na hora de utilizar no Vegas, né? Porque ele lê esse formato. E basicamente nós vamos utilizar são vídeos das nuvens, uma imagem para poder compor também as nuvens e a luz, que é quando vem o texto do filme. Então, já com o seu Vegas aberto, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar, exportar esse vídeo de nuvens. Ele já vem sem um áudio, né? Não precisa de áudio. E nós vamos fazer o seguinte: vocês posicionem a agulha do tempo onde dê para ver um pouco da parte azul, né? Entre as nuvens. E nós vamos fazer algumas correções para poder fazer o efeito de quando ele vem, né, em direção ao texto. Então, depois de vocês arrastarem o vídeo para a timeline, vocês vão aqui em Video Effects, procurem pelo Color Curves, Default, segure e arrasta. Não precisa mexer no canal de RGB, deixa no padrão mesmo. O primeiro ponto vocês arrastem ele para baixo e o segundo para cima, ou um pouco mais para baixo. Por quê? Porque a gente tem que dar evidência para as nuvens. Assim já é o suficiente. Porque como a gente ainda vai fazer uma correção em cima dessas nuvens, então a gente tem que deixar bem em evidência, né, as cores entre o fundo e as nuvens quando vem em direção à tela. Feito isso, insere mais uma nova track e arrasta a imagem das nuvens agora. E o processo de correção vai ser basicamente o mesmo, com uma diferença. Eu não vou utilizar toda essa parte de nuvens. Então primeiro vocês fazem a correção, arrasta para baixo, ó, um pouquinho mais para baixo, não precisa ser muito. E cliquem aqui no Event Pan Crop ou o botão direito em cima, Video Event Pan Crop, que ele vai abrir essa janela. E vocês precisam dar um zoom na parte que vai fazer o recorte. Então eu vou colocar mais ou menos aqui, porque eu vou recortar só essa parte aqui das nuvens. Clica no Mask e faz os pontos da parte que você vai recortar. Pronto, ele vai ficar com esse recorte assim, mas nós vamos corrigir isso. Vocês vão vir aqui no Feather Type, coloca Alt e aumenta um pouquinho do Feather. Corrigindo, In. Feather Type In. Aumenta um pouco. Ele vai ficar assim mesmo, tá? Deixa em positivo e fecha. Crie mais nova track de vídeo. Vocês podem copiar e colar a mesma nuvem. Cliquem no Event Pan Crop. Voltem aqui na posição e coloquem em outro local. Vou colocar mais ou menos aqui. Não vai aparecer porque está com a máscara, mas nós vamos corrigir isso. Vocês podem dar um clique e deletar a máscara. Pronto, deletou a máscara. Criem novamente outro ponto para as nuvens. Novamente Feather In.
Aumento um pouco. Nesse caso eu vou deixar Alt porque como aqui o recorte ele é menor, então eu preciso deixar em mais evidência. Conforme você mexe na posição dele, ele mantém a máscara. Então vocês vão fazer o seguinte. Vai clicar com o botão direito, flip vertical, para ele inverter. E arrasta um pouco para cima. Se houver a necessidade, pode arrastar também um pouco para baixo, ó, na posição aqui dessa máscara, ou aumentar também. Aqui para mim já é suficiente. Porque é a partir daqui que a gente vai fazer a composição, né, e a animação. Depois disso, vocês vão vir aqui em Video Effects, Invert. Que ele vai colocar em negativo as cores na realidade. 100% inversão, coloco o primeiro, no segundo e no terceiro. Se houver muita diferença entre as cores, você pode ir novamente no Color Curves e ajeitar isso. Deixar mais claro ou mais escuro, isso vai depender da necessidade. Ó. Deixar um pouquinho mais escuro para ficar mais uniforme, né? E é esse resultado que a gente precisa atingir com esses recortes das nuvens, e a primeira que vai ser o vídeo. A animação ela só vai ocorrer na parte de trás, né, porque as imagens estão estáticas, mas nós vamos corrigir isso. Quando você já tiver organizado as suas nuvens, é claro que esse modo que eu estou fazendo aqui foi o mesmo que eu fiz na abertura, mas isso é bem relativo, então você pode baixar outras imagens de nuvens e adaptar conforme a necessidade. Aqui no Level, que é a opacidade, nós vamos colocar o primeiro em 70 e o primeiro em 90. Vocês vão clicar aqui nessa opção, que ela vai unir todas as tracks, então a gente vai poder fazer a animação de todas em uma só, como se fosse, para quem usa o After Effects, um Pre-Compose. Então você clica no primeiro, que ele vai juntar com a anterior, e aí todas elas vão estar unidas. Vocês cliquem no Parent Motion, que individualmente é Track Motion, Parent Motion, porque a gente vai fazer a animação de todas de uma vez. Então por esse motivo que é utilizada essa opção. Cliquem nessa opção, ele vai aparecer essa janela. Cliquem no primeiro ponto inicial e deixem como está. Depois arrastem para o final, dependendo do tamanho, e deem o zoom. Isso aqui já é suficiente, que é onde ele vai animar as nuvens para vir em direção à tela. Conforme a animação corre, vocês percebam que para acompanhar a imagem e o vídeo, por isso que a gente faz essa utilização. Porque está dando um pouco de lag, mas na exibição final ele fica assim. Ok, feito isso, vocês vão criar mais uma nova track e vai inserir a imagem não, um vídeo da luz. Então segure e arrasta para uma nova track. Vocês vão usar o próprio Event Pan Crop e dar um zoom no centro da luz. Posiciona no centro e arrasta para o lado ou esquerdo ou direito, porque é só para dar essa tonalidade aqui. Aumenta o tamanho e muda o Composition Mode para Edge. Em Video Effects, vocês vão selecionar o Color Corrector
que é o mesmo que a gente utilizou para fazer o ajuste na tonalidade das nuvens. Color Curves, Default, e é o mesmo processo, só diminuir um pouco, porque a luz não pode ficar muito forte. Então vocês diminuem um pouco aqui. Criem mais uma nova track de vídeo. Copiem e colhem o primeiro vídeo, porque a gente vai utilizar ele. Muda para Add. E faz o posicionamento no Event Pan Crop também. Ele vai ficar assim. É claro que você pode mesclar vários modos, né, para fazer utilizar essa luz, porque na realidade ela só vai dar o brilho no projeto. Não vai ter nenhuma influência principal no início. Bom, aí vocês vão inserir mais uma nova track de vídeo. E tem uma coisa que eu queria ressaltar aqui. O logo da Warner Bros. Você pode fazer em Cinema 4D, no After Effects, com o plugin Elements 3D. Então, o logo especificamente eu não vou fazer nesse tutorial. Então, aí, se vocês quiserem saber como fazer o logo da Warner Bros., vocês podem fazer composição com o próprio vídeo que tem, ou baixar template, porque tem alguns templates do logo da Warner Bros. E vocês podem incluir no projeto de vocês. E junto com o arquivo eu vou também disponibilizar o efeito sonoro não, a música da abertura do filme. E tem uma coisa importante também que é assim, para você saber exatamente o tempo em que vai acontecer a abertura inicial das nuvens e aonde começa o texto, isso vocês vão ter que configurar na timeline de vocês quando ela tiver com o áudio. Então vocês vão ter que acompanhar o áudio e fazer junto à edição do vídeo, para poder ficar sincronizado. Então, suponhamos que comece aqui o texto do filme. Vou colocar mais para cá, para poder dar uma visibilidade melhor. Vocês vão arrastar o vídeo das luzes. E bem aqui no canto esquerdo superior, vocês vão ver o Fade em Offset. Arrasta só um pouco, não precisa ser muito, que é onde a luz vai aparecer bem de leve no fundo. Mudem para Add. Clique com o botão direito e vai no Event Pan Crop e dê um zoom, né, para poder dar uma visibilidade maior. Aqui já é suficiente. Porque ele não aparece sem nenhuma texturização. Então, quando vocês fizerem isso, ele vai dar a intenção de como se a luz estivesse realmente surgindo do fundo para poder aparecer o texto, que é o que eu fiz aqui. O texto do filme, nesse tutorial, eu vou fazer no Sony Vegas, mas eu não fiz no Sony Vegas o texto. Eu fiz no Xara 3D. Eu já tenho um tutorial no canal a respeito dele. Quem se interessar pode dar uma olhada. Mas quem já usa, pode fazer pelo Xara 3D mesmo. Então a ideia é como se a luz estivesse realmente surgindo do fundo. E ela vem preenchendo para aparecer o texto. Vocês vão criar mais uma nova track. E aqui a gente vai fazer os ajustes. Essa tonalidade de laranja, ela é só para a gente ter uma noção de como ficaria o vídeo final. Mas vocês vão fazer o seguinte. Depois de vocês inserirem uma nova track, ela vai servir basicamente como adjustment layer para quem usa o After Effects. Então vocês vão inserir essa track vazia e vão clicar aqui nessa opção, Track Effects.
E nós vamos adicionar duas ferramentas, né? Dois tipos de correções. A primeira vai ser o Sonic Color Corrector, clique em ADD. E a segunda vai ser o Color Curves, que já está aqui, Sonic Color Curves, ADD, ok. O Composite vai ter que ficar no início, então você clica nele e arrasta para o início. Nos parâmetros não precisa alterar nada, venham na aba Custom do Color Corrector, deixem a saturação em 0. Em Color Curves, no canal RGB, diminui um pouquinho. Para mexer na realidade no contraste, né, aqui. Cliquem em Plugin Chain e adicione mais um Color Curves. Composite tem que ficar no início. E vocês vão fazer a colorização. Então eu vou deixar aqui num tom azul. Vou mexer aqui no canal de azul. Posiciono ela no final, né, para poder dar a colorização. Tentar deixar um tom de azul aqui. Vocês podem mexer nos outros canais também de cores, que eles ajudam também a fazer a tonalidade final. Se for necessário, podem mexer aqui no Color Curves para dar maior contraste. Esse tom para mim já é suficiente. Se vocês quiserem alterar, fica a critério de vocês. Aqui no Color Corrector, nem Custom, você pode aumentar ou diminuir um pouquinho da gama. Ó. São parâmetros bem relativos. Clique aqui no Plugin Chain. E vocês vão procurar agora o Sonic Glow. Add. Ok. Ele vai aparecer aqui no primeiro, só você arrastar por último. E aqui vai ter que ser pouca coisa, não pode ser muito. A cor branca, né? Não pode ser muito aqui. Tem que ter um pouco de cuidado para usar essa opção, senão fica muito forte. E não é essa a ideia. Vai ficar assim. É claro que aqui ainda, quando aparece a parte, ainda fica um pouco claro. Mas isso você pode configurar diretamente no Color Curves ou no Color Corrector mesmo. Eu deixei um pouco mais escuro, né, para quando aparecer o texto. Basicamente é isso, a gente faz essa camada de ajuste para não precisar ficar ajustando vídeo por vídeo e o projeto ficar mais pesado do que ele já é. Porque por mexer com muita camada de recorte, é 20 pan crop e os vídeos também são pesados. Então por esse motivo que a gente faz uma camada de ajuste. Bom, feito isso, agora nós vamos adicionar o que seriam os clarões, né, de quando aparecem os relâmpagos. Vocês vão vir em Media Generators, Solid Color, White. Deixa a exibição dele bem curta, porque ele quase não vai aparecer, porque só vai piscar, né? Então vocês mudem o Composition Mode para Dodge ou Overlay, para ele poder sobrepor. E mudem o Levels para 30%. Porque quando aparecer o... Não sei se vocês estão podendo observar, vai ser uma aparição muito rápida do flash. Então por esse motivo que tem que ser bem de leve, ou até menos. Eu vou deixar em 15. 15% fica melhor. E vocês podem copiar e ir colando nessa track em vários pontos, né, estratégicos, isso acompanhando o efeito sonoro do raio, que também eu vou deixar para vocês para download, junto com
o áudio da abertura original. Você pode selecionar todas elas, se for o caso. Dá um Ctrl C e duplicar. Só tem que tomar um pouco de cuidado na hora de colocar os flashes no projeto para não ficar muito forte e nem muito repetitivo, né? Ou fora de sincronia com o efeito sonoro dos raios e também o áudio da abertura original. Bom, já colocamos aqui a nossa correção de cor, os brilhos, né? Os flashes. E agora nós vamos colocar o texto. Vocês vão criar mais uma nova track de vídeo. Para quem quiser baixar a fonte do Harry Potter, só pesquisar no Google fonte Harry Potter, que vai aparecer vários sites. A fonte ela é de graça, então vocês podem baixar no Google. Aqui na opção de texto, vai selecionar o default texto, né? Porque é o que tem fundo transparente. E vão colocar o texto de vocês. Vou colocar aqui Harry Potter. Escolher a fonte. Eu recomendo que vocês deixem em 72 ou no máximo em 120. Por quê? Porque a gente vai fazer o zoom nesse texto, né? Então, para não desconfigurar, então deixa nessa opção, nesse tamanho. Depois vocês podem vir aqui em propriedades, ó, test color, né, que é a cor do texto. Deixa em torno de um azul escuro. Em Video Effects, vocês vão selecionar o Bump Map. Vai escolher essa opção, Upper Right Glow, e arrasta para o texto. E aqui no próprio Video Preview, vocês podem mover o ponto para observar aonde que ele vai dar a profundidade do texto. Então, eu vou mover aqui, ó, vocês podem ver para baixo. Aqui. Pode aumentar a intensidade da luz ou diminuir a intensidade, ó. Eu recomendo que vocês não deixem muito. Pode aumentar o bump também para dar mais profundidade, né, pro texto. Vou deixar aqui mais ou menos no centro. Pode colocar, né, o seu vídeo preview no lugar, se tiver como o meu. E posicionem a agulha do tempo na onde começa o brilho do texto, ó, onde ele aparece mais forte, né? Vocês vão posicionar o seu texto com o Event Pan Crop. Vocês vão diminuir para ele poder aparecer junto. Posiciona no final e volta a diminuir ele, deixa ele no centro entre o nome o nome e sobrenome, né? E deixem aqui por quê? Porque ele vai sumir com o texto. Então, conforme ele vai avançando, esse texto ele vai sumindo até sumir completamente. Vocês vão fazer o seguinte, vai clicar aqui nessa opção de onde a gente adicionou a luz. Criem uma track de vídeo acima dela, ó, clica nela e clica acima dela. E o texto, vocês podem simplesmente mover a track, se for o caso, ou adicionar o texto diretamente nela. Eu vou mover essa track para cá, para baixo da luz, acima da luz e abaixo dos flashes. Que ele vai ficar assim. O brilho ele só vai aparecendo quando for colocado junto com a imagem junto com o vídeo da onde tem a luz. Então, por esse motivo que a gente coloca abaixo dela. Ressaltando que acima dela tem a camada de ajustes, que a gente fez o tom de azul e tal. Se ainda ficar escuro, pode deixar aí na parte de cima. Vocês copiem, botão direito, Duplicate Track, arrastem para cima do nome, Harry Potter, e coloquem em 30. Por quê? Porque ele vai dar essa tonalidade aqui entre o texto, como se ele estivesse realmente saindo da luz. E é o mesmo processo que foi feito nas luzes. Posiciona o cursor no canto superior esquerdo e arrasta um pouco.
que é onde ele vai aparecendo o texto entre a luz, né? Aqui eu posso aumentar um pouquinho mais. Não sei se vocês conseguem observar, mas ele vai aparecendo no meio da luz o texto. E ele vai ficar assim. Vocês observam que vai aparecendo do fundo o texto. E ele vai vindo em direção à tela. Por esse motivo que tem que ter a luz ainda acima, para dar o preenchimento de quando ela vai vindo, ela vai sumindo. Então a gente tem a ideia de como se o texto estivesse saindo da luz. Para você fazer o subtítulo, no caso eu coloquei Harry Potter e as Relíquias da Morte, você pode fazer a mesma coisa. Vocês criem uma nova track, só copia e cola do título Harry Potter, só altera o texto e posiciona ele logo abaixo, porque a animação do Pancrop já está feita, então é só fazer o posicionamento. E agora nós vamos colocar aquele brilho que vem por trás do texto. Então, clique no botão direito, Insert Video Track, copia e cola. E na camada de baixo, que é a original, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui em Video Effects, Rays. Vocês vão vir aqui em Video Effects, Light Rays. Vai colocar Intense Light Rays na de baixo. Então coloquem aqui na de baixo, vocês vão ver que ele já vai dar essa tonalidade. Pode desabilitar o Bump Map, que não precisa. E aqui no Generate Media, vocês cliquem em Propriedades, alterem a cor, porque o texto está azul escuro, então a gente tem que alterar. Eu vou deixar em branco, para acompanhar a mesma luz do fundo. E clique novamente aqui no Event Effects. Intensidade eu não gosto de deixar muito forte, então vocês podem diminuir um pouco. Aqui, ó, vocês podem diminuir um pouco. Clique em Animate. Em Light Source, posiciona esse ponto aqui no lado esquerdo, que é onde vai começar. Deixa tudo em 0. Avança um pouquinho e aumenta. Coloca no final e puxa para o lado direito. Posiciona e deixa em 0. Porque aqui vai ser onde aparece aquele raio de luz por trás do texto. Então, por esse motivo que a gente tem que começar com ele sem a luz, depois a luz aparecer, ele vai acompanhar até o final e por fim a luz vai sumir. Aí quando apresenta o texto, ele já vai... É claro que eu coloquei bem fraco, né, aqui nesse texto. Mas quando ele vai aparecendo, eu não sei se vocês conseguem observar, mas quando vem aparecendo o texto, ele já vai aparecendo a luz por trás do texto. Aqui eu coloquei branco, mas vocês podem colocar azul claro, enfim, de modo que seja, de modo que combine, né, na realidade com toda a cor, com toda a parte estrutural e animação do vídeo. E para finalizar, agora vai ser aquela luz que eu coloquei no final, que é quando aparece a abertura e o nome do canal. Vocês cliquem, copiem o efeito de luz, criem uma nova track de vídeo, posiciona bem aqui no início, que é para acompanhar essa mesma luz. E diminuem bem para o final do texto. Que aí a partir quando ele iniciar aqui, mude para Add.
E aqui no Event Pan Crop coloque tudo no máximo, que ele vai ficar assim. Como vocês podem observar, depois que some o texto do nome do filme, automaticamente já vem a luz em direção à tela, que é o mesmo que eu utilizei. Para finalizar, vocês criem uma nova track acima de todas as outras. Media Generators, Color Gradient, Elliptical Transparent to Black. Posiciona no início, no fim. Clique aqui no Generate Media. Arrasto o número 2 para o final. Cliquem e criem mais uma nova track de vídeo. E por final nós vamos colocar as tarjas, que é o que eu já utilizei em tutoriais anteriores. Também vou disponibilizar para vocês para download essa tarja. Posicionem todo o vídeo. E está finalizada a nossa abertura. É claro que aqui você pode fazer várias adaptações para ficar de uma maneira mais legal e até mais fiel ao filme também. Bom pessoal, chegamos aqui no final do tutorial da abertura do Harry Potter. Como vocês podem ver, dependendo do tipo de colorização que vocês utilizarem, ele fica com resultado final bem bacana, bem legal. É claro que o segredo é realmente você mesclar várias nuvens e tal para ficar mais fiel à abertura original. E junto com os flashes, né, que pode ser colocado junto com o efeito sonoro dos trovões. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Eu demorei um pouco para lançar porque, enfim, eu trabalho e estudo e acaba sobrando muito pouco tempo para me dedicar mais do que eu gostaria. Espero que vocês tenham gostado dessa abertura. Já tenho em mente os próximos tutoriais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar na divulgação. Compartilhe, curta esse vídeo, favorite também. Como eu já coloco na descrição do vídeo, eu não atendo dúvidas nos comentários, então eu não respondo. Eu me interajo com a galera lá do grupo, né, do Facebook, digamos que seja um fórum do Funny Vegas lá no Facebook. Entre lá no grupo que a gente troca informação, dúvida e tal, é bem legal. E curta também a página no Facebook, se sempre que tem alguma novidade, algum tutorial para lançar, eu sempre posto lá. Então é isso, pessoal, muito obrigado a todos e até o próximo tutorial. Até mais.